Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, o primeiro de 2025, falar um pouco do que eu espero para esse ano, para o time do Flamengo. O BAP, como era esperado, venceu as eleições lá para presidente do Flamengo. O seu maior lema, vamos assim dizer, de campanha, era profissionalizar o departamento de futebol do Flamengo. E como primeira medida, ele trouxe o Boto, né? Diretor de futebol profissional. Há mais de 20 anos que o Boto é diretor de futebol de vários times. Alguns destaques no Benfica, lá de Portugal, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, quando esse time tinha dinheiro e fez boas campanhas. Eu não conhecia o trabalho do Boto, né? Mas me informando, lendo reportagens, me parece ser um cara competente. A primeira entrevista coletiva dele, na minha opinião, foi muito boa. Se ele conseguir botar em prática tudo que ele falou na entrevista coletiva, acho que tem tudo para dar certo. Alguns destaques para mim da entrevista coletiva. A primeira, assim, que eu mais gostei, foi que ele falou que não iria fazer contratações para agradar a torcida em janeiro, que a torcida tem que estar feliz em dezembro, quer dizer, com o Flamengo campeão. E faz sentido, né? Eu vejo alguns torcedores, principalmente os torcedores mais novos do Flamengo, querendo contratação, e não adianta contratar por contratar, e isso, segundo ele falou, não vai acontecer. Outro ponto que eu achei importante é que ele a todo momento se colocava como único responsável pelo futebol do Flamengo. Então não tem mais aquele negócio lá que tinha, que era o Marcos Braz dando entrevista, Bruno Spindle, um senhorzinho de cabelo branco que eu nem sei quem é, uma confusão danada, o Marcos Braz gaguejando. Então a primeira entrevista do Boto, ele falou: eu sou o diretor de futebol do Flamengo, eu tomo as decisões. É uma coisa que ele falou que acontecia lá em 2019. Só entra no futebol ninho do urubu, viagens, vestiário, quem é jogador de futebol, comissão técnica, lógico, e o dirigente, né? Acabou o negócio de ter até familiar, ele falou que não vai querer familiar de jogador em hotel, não existe, é fechado. Ficou muito feliz com as instalações do Flamengo. Ele sabia que era bom, mas assim, não imaginava que era tão bom. Então ele falou que todo jogador no Flamengo tem que render ao máximo, porque a estrutura tem, então não tem desculpa para não render. Então foram alguns pontos que eu achei bem bons na sua entrevista. Em relação ao Felipe Luiz, o BAP, como presidente do clube, e que contratou o Boto para ser o diretor de futebol desses 2 anos, 2025 e 2026, que é o contrato dele, deu carta branca em relação ao técnico. Isso aí eu achei importante, porque se você vai trazer o cara, um dirigente, e o presidente vai ficar dando pitaco, aí é amadorismo. O BAP, assim como o Landim, assim como todos os outros presidentes do Flamengo que passaram lá, são torcedores como nós, que tiveram a oportunidade política de chegar à presidência do Flamengo. Isso não é sinônimo de entender de futebol, de gestão, administrar o departamento de futebol de um clube como o Flamengo. Não é para amador. Então, o BAP, na minha opinião, fez certo. Falou: Boto, carta branca para escolher o técnico. Terminamos o ano aí com o Felipe Luiz. O Boto conversou, fez uma reunião com o Felipe Luiz e ficou encantado. O que era óbvio. Uma coisa que eu gostei também da entrevista, ele falou que assistiu a todos os jogos do Flamengo, a partir do momento que o Felipe Luiz assumiu o time. Ele falou que dificilmente ele erra com o treinador. Com o jogador, ele já contratou o jogador e o jogador não rendeu por alguns motivos. Agora, em relação a técnico, dificilmente ele erra. E que ele tem certeza que o Felipe Luiz vai ser um grande técnico, não só no Brasil, mas no mundo. E é o que todo mundo está vendo.
Então, assim, era óbvio que o Felipe Luiz ia ficar, pelo o desempenho que o Flamengo teve nas suas mãos. Não vou relembrar porque todo mundo lembra, é uma coisa óbvia como é que o Flamengo jogou bem com o Felipe Luiz. Mas achei importante o presidente dar essa carta branca para o diretor. Então, ao que tudo indica não tem nem uma semana isso, né? Ao que tudo indica, nesse breve início, o BAP fez correto. O Boto, como diretor de futebol, manteve e ainda elogiou bastante o Felipe Luiz. Então, começamos bem, né? Esse ano. Pensando, né, no Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, acredito que o Flamengo tem tudo para fazer uma boa campanha. O time do Felipe Luiz terminou o ano jogando muito bem, voando, criando várias oportunidades de gols. Era evidente, a gente via como é que o Flamengo melhorou, né, na mão do Felipe Luiz. Era nítido que o Flamengo do Felipe Luiz é um time bem treinado. O que está faltando para a gente, aí eu volto um pouquinho para falar em contratação, na minha opinião, é centroavante, certo? Todas as outras posições a gente tem ali, né, jogadores qualificados. Claro que precisa reforçar um lugar ou outro, mas assim, que a gente não tem para início de temporada é um centroavante para ser reserva do Pedro. Um bom centroavante para ser reserva do Pedro. O Pedro só volta em maio, junho, né? O Brasileirão esse ano começa no final de abril. Então, nós vamos ficar algum tempo sem o Pedro no Brasileiro. Acho importante, acredito que eles vão trazer um centroavante. Aí, na minha opinião, não adianta trazer um centroavante para ganhar 2 milhões por mês, 3 milhões por mês, que é o que está se pagando hoje em dia para os grandes jogadores aqui no futebol brasileiro. Acho que tem que trazer um centroavante bom, mas dentro do orçamento. Não faz sentido o cara ganhar igual ou mais que o Pedro para ser reserva, né? Então, acho que essa questão do centroavante aí é importante a diretoria trazer. Em termos também de chegada e saída de jogador, acredito que se o Wesley manter as atuações que ele teve no final do ano com o Felipe Luiz, provavelmente vai se valorizar mais ainda, e na janela do meio do ano, que abre a janela europeia, acredito que ele vai ser vendido, porque vai chegar uma proposta irrecusável, não vai ter como mesmo, o Flamengo vai vender. Então eu acho interessante o Flamengo também já procurar um lateral direito. Aí, no caso do Wesley, um lateral direito para chegar e jogar, porque não dá para a gente ter o Varela de titular absoluto, né? Nas outras posições, acho que o elenco é equilibrado. O elenco do Flamengo não é ruim, sabe? Então não precisa ficar fazendo... Gostei muito dessa frase dele lá. Não vamos contratar em janeiro para agradar a torcida. É evidente que o elenco do Flamengo é bom, assim como também é necessário trazer jogadores para determinadas posições, jogadores pontuais, como eu disse, o caso do centroavante, um lateral direito, um zagueiro, já que o Davi Luiz saiu. Sobre o Davi Luiz, aproveitar o gancho, achei totalmente correta a não renovação do contrato dele. Davi Luiz foi importante na Libertadores e Copa do Brasil de 2022, jogou muito bem, titular do time, sabe? Mas não dá mais para continuar com ele, 37 anos, entrando na reta final da carreira, não faria sentido renovar com ele, nem que fosse por um ano. Salário alto, jogador que não vai ter um desempenho bom, é melhor apostar ou no menino da base, que é o Cleiton, que é um bom zagueiro mesmo, ou trazer um jogador ali, um zagueiro, à altura ali, né, para ser reserva do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Hoje saiu a notícia de que o Cruzeiro está interessado no Fabrício Bruno, mas acho que o valor foi muito baixo. Fabrício Bruno,
quem me acompanha sabe, sempre falei que o Léo Ortiz deveria ser titular no lugar dele. Desde quando o Léo Ortiz chegou, o maluco do Tite botava ele de volante, ele jogou muito bem de volante e tal, mas o Léo Ortiz é um excelente zagueiro. O Fabrício Bruno, na minha opinião, só deve ser vendido se chegar uma proposta irrecusável, como chegou lá no meio do ano para a Inglaterra, o West Ham, e o Fabrício Bruno não quis ir. Flamengo e o West Ham se acertaram em termos de valores, mas o Fabrício Bruno, por questões pessoais dele, não quis ir. Então, se chegar uma proposta em euro, né, irrecusável, vende Fabrício Bruno. Se não, é um jogador importante para compor o elenco, fato. O Fabrício Bruno, o Felipe Luiz, em algumas situações, gosta de jogar com 3 zagueiros, o Fabrício Bruno compõe bem. Quando eu falo que o Léo Ortiz tinha que ser titular no lugar dele, eu não estou falando que o Fabrício Bruno é um bagre não, tá? O Fabrício Bruno é um bom jogador, só que eu acho o Léo Ortiz mais jogador do que ele. Então chegou essa questão aí do Cruzeiro querendo o Fabrício Bruno, mas acho que não vai sair. Aí o resto do time tem jogadores bons, pô. O meio de campo nosso é bom, o ataque muito desfalcado. O Luiz Araújo voltou no final do ano, voltou bem, voltou jogando bem. O Everton Cebolinha já vai voltar agora nas férias, já vai voltar a treinar com o time, está recuperado. E, infelizmente, né, tem o Pedro que só em maio. Acredito que se o Pedro voltar, vamos supor que o Pedro volta no meio de maio. O time do Flamengo jogando, o que terminou jogando em 2024, e criando aquele monte de chance de gol, mesmo voltando praticamente no meio do ano, o Pedro passa dos 50 gols fácil. Porque esse time do Felipe Luiz cria muita jogada dentro da área e falta alguém para finalizar, né? Então no ataque tem Luiz Araújo, que já voltou, Cebolinha voltando, Michael, Gonçalo Plata, Bruno Henrique. Então nós temos aí 5 jogadores de beirada. O Bruno Henrique de centroavante quebra um galho, mas fica nítido que não dá para começar com o Bruno Henrique assim, de titular de centroavante, se a gente quiser sair bem no Brasileirão, né? Para não perder ponto no início. E a manutenção do Felipe Luiz era óbvia, mas como eu já disse, gostei da atitude do BAP de dar carta branca para o Boto. Então o Felipe Luiz está ali, vamos assim dizer, bancado não que o Felipe Luiz é bom, mas com o aval do Boto. A todo momento o Boto falava também que se der errado, o principal culpado é ele, entendeu? Então, esse início de ano e final do ano passado, com a eleição do BAP e a chegada do diretor de futebol, né, o Boto, dá uma esperança pra gente. Então eu começo esse ano esperançoso, confiante de que o Flamengo tem tudo para fazer uma grande temporada, né? Até agora não vi o Flamengo especulando no jogador. Teve um centroavante africano lá, moleque bom de bola, mas muitas lesões, eu estava vendo várias lesões, e o Flamengo já desistiu dele justamente pelo aspecto físico, né? Surgiu a questão do Firmino, 33 anos, é o que eu disse, o Firmino, bom jogador, mas reserva do Pedro. Quando o Pedro voltar, vai ser reserva. Se o Flamengo conseguir ajeitar com ele, dele vir um contrato, na minha opinião, curto, 33 anos, 2 anos de contrato, recebendo um salário dentro dos padrões para ser reserva ali, né? Acho interessante, mas aí tem que ver. Essa época do ano, para mim, essa questão de especulação é bem chata, porque jornalista, influência aí, os caras têm que continuar ganhando clique, vender jornal, então fica surgindo um monte de especulação. E a gente sabe que o Flamengo realmente vende, né? O Flamengo dá Ibope. Mas o que eu tinha para falar era isso, estou esperançoso. O Boto se mostrou ser um cara profissional, é profissional. Aí se vai dar certo, vai depender também muito do ambiente político do Flamengo. Vão deixar
igual fez em 2019 com o Jorge Jesus, vai dar a chave do ninho do urubu para ele? Ele vai poder botar tudo que ele falou na coletiva de imprensa em prática? Se conseguir, tem tudo para dar certo, porque nós temos um técnico muito bom e um elenco bom e, principalmente, tem uma simbiose ali do Felipe Luiz com os jogadores. Os jogadores já entenderam como é que o Felipe Luiz joga e tudo mais. Então, acho que tem tudo para dar certo em 2025. Só para terminar, uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque é ridículo, é como que parte da imprensa repercute tudo que é do Flamengo. Serei bem breve. Ao final da entrevista coletiva do José Boto, foi uma entrevista coletiva muito boa, inegável, sabe? Voltou lá ao vivo para os estúdios do programa Seleção Sport TV. A Ana Thaís Matos, cara, ela ficou extremamente nervosa, criticando, assim, o Boto vai mandar em tudo, ele vai mandar mais que o presidente, ele que vai contratar jogador, o Felipe Luiz não vai ser ouvido. Cara, é porque eu acho que ela ficou nervosa, que ela viu que vai dar certo, assim, ela viu que o cara é capacitado. E o Paulo Nunes, trouxão, foi na onda dela também. Gente, pelo amor de Deus, todo time bom, todo time competente, seja do Brasil, da Europa, da América do Sul, não importa, tem um diretor de futebol, cara. Eu sempre faço a comparação com os esportes americanos. Eu assisto futebol americano, NBA, beisebol, NHL, que é o hóquei no gelo. Todos esses times têm um general manager, é o diretor, né? É o diretor esportivo lá. Esse cargo lá é tão importante, tão respeitado, que ao final da temporada eles elegem o melhor general manager. Então o Flamengo trouxe um cara experiente, há mais de 20 anos no mercado, para ser o nosso diretor de futebol. Um cara profissional, um cara que vai receber um salário, entendeu? Para se dedicar exclusivamente ao Flamengo. Acabou esse negócio de diretor do Flamengo usar o Flamengo para ser vereador, como fez o Marcos Braz. Acabou. É um cara que entende do assunto. Acabou esse negócio de, igual o Marcos Braz fazia, negociar sempre com 2 empresários só. Querer trazer jogador porque é amigo do pai do jogador. Então, várias coisas erradas que aconteciam, acabou. Então, eu acho que esse foi o desespero da Ana Thaís Matos, ao ver que o Flamengo contratou um cara sério, capacitado. Se vai dar certo ou não, só vamos saber em dezembro. Acredito que vai dar tudo certo. Eu sempre sou confiante, né? Então, assim, é impressionante como que eles ficam... pro Flamengo tá tudo errado, assim, eles ficam nervosos com o Flamengo, mas isso é legal de assistir. Eu assisti rindo, assim, falei, cara, que patético. Como é que pode uma pessoa que tá ali, né, para analisar o concreto ali, a entrevista coletiva é algo concreto, não é algo abstrato, assim. Foi uma entrevista coletiva boa. Aí depois eu coloquei na ESPN, a ESPN estava elogiando a entrevista coletiva, elogiando, né, o BAP trazer um cara profissional e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento ao que a gente ouve e escuta. Valeu, pessoal. Demais desejo feliz 2025 pra gente, de muita saúde e felicidades. Abração, até mais.